Boa tarde a meus irmãos, minhas irmãs. A nossa leitura é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos, o item o mal e o remédio. É uma reflexão que foi trazida por Santo Agostinho. E ele começa fazendo uma pergunta. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar. Ó Senhor, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor. Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitudes e venturas os vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara e procurai-lhes as causas no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra, como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Vós que pediste a riqueza e a glória, querias sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa e vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Um meio infalível, a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais
se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a égide e não mais sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. O amigo Santo Agostinho faz uma explanação em que ele mostra as causas das nossas dores, das nossas aflições e o remédio. E hoje, quando eu estava lendo pela manhã alguma coisa a esse respeito, me lembrei de minha avó e minha mãe. Eu fui criada assim próxima às minhas avós e ouvi muitas vezes muitos ditados que na época não tinham significado, não tinham sentido para mim, mas que ficam marcados, né? E hoje lembrei que a minha avó dizia: todo mal tem um remédio. E lendo o que Santo Agostinho nos traz, o que Emmanuel nos traz no livro Vinha de Luz, a leitura de número 157, intitulado Remédio Salutar, a gente vai entender aquelas coisas que os antigos falavam, né? Que a minha avó, por exemplo, falava, né? Para todo mal há um remédio. E, na época, e todos nós quase sempre pensamos em remédio para o corpo, remédio da ciência, né? Mas a lição é muito mais profunda. Se refere ao remédio da alma, as dores que no corpo físico são reflexo das dores da alma, daquele sofrimento que nós mesmos cultivamos. Então, nessa leitura do Remédio Salutar, Emmanuel pega uma passagem de Tiago em que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Sareis é de sarar, de ficar são, de ter saúde, né? Então ele diz para a gente confessar as culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. Então, a gente primeiro tem que fazer a reflexão, buscar dentro de nós onde é que estão as nossas falhas que resultaram em doenças no corpo físico, né? E muitas vezes essas dores físicas estão relacionadas com o nosso relacionamento no dia a dia, né? E que oremos uns pelos outros para sarar nossa alma, sarar nosso corpo das mazelas, das dores que temos. Na Boa Nova, o irmão X, através de Chico Xavier, fala para André, quando André fala que está doente, né, e que talvez não possa fazer o mesmo trabalho que os colegas, os companheiros apóstolos, né? Jesus fala do nosso Pai, que nós precisamos ser fiéis a Ele e que Ele trabalha incessantemente e trabalha por amor. E então ele ensina a André que trabalhe. Então ele diz assim:
Se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a sua palavra. E com os ouvidos, se ficares mudo, toma, sim, a charrua valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade. Então, ele está falando da fidelidade, do nosso amor a Deus, da confiança, da fé, para que obtenhamos a cura, o remédio de que necessitamos para as nossas dores. Então, vamos agradecer a Deus, a esses bons amigos que nos orientam, aqueles familiares queridos que vêm junto de nós, nos ajudar na nossa luta do dia a dia. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, nosso divino mestre, médico dos médicos, médico de nossas almas, agradecidos estamos por esse momento sublime de encontro contigo, com esses bondosos amigos, para rogar tuas bênçãos, para agradecer por tudo que temos recebido e renovar nossos votos de fidelidade ao nosso Pai que está no céu. Obrigada, Jesus, pelos teus ensinamentos. Envolve a nossa casa, envolve a cada irmão que está vivendo um momento de aflição. E tu nos disseste que bem-aventurados seriam os aflitos, porque seriam consolados. Então, consola, Jesus, a esses irmãos e a todos nós quando fraquejarmos, para que continuemos firmes na nossa luta no dia a dia. Abençoa, Senhor, a toda a humanidade na tarde de hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.